Olá pessoal, sou Jerônimo Júnior, médico patologista, e nesse vídeo de hoje vamos tratar do laudo histopatológico nos casos de câncer de mama pós-quimioterapia. Esse é mais um vídeo dedicado ao não patologista, um vídeo de patologia mamária. A maioria dos pacientes com câncer de mama invasivo recebe terapia sistêmica, mais frequentemente uma terapia adjuvante, ou seja, pós a cirurgia. A gente vê que um número considerável de pacientes tem recebido um tratamento neoadjuvante antes da cirurgia, seja para reduzir o tamanho do tumor e tornar a cirurgia mais conservadora, ou para reduzir o tamanho do tumor de um tumor previamente ressecável, ou até nos casos de câncer de mama de alto risco, mesmo em estágio inicial. O FDA utiliza como critério para aprovação de novas drogas neoadjuvantes a resposta patológica completa. E a resposta patológica completa é, sem dúvida, um excelente preditor de segmento. Os pacientes que têm resposta patológica completa pós-tratamento têm a melhor sobrevida livre de doença e sobrevida geral. A gente, na verdade, não tem uma concordância, né, absoluta entre o que se acha que é de regressão clínica e avaliação anatomopatológica. Para vocês terem uma ideia, 60% a 80% dos casos em que se interpreta como resposta clínica, né, com exame radiológico, de fato, resposta patológica parcial. E 20% dos casos, do ponto de vista clínico radiológico, em que se acha que há suspeita de doença residual, na verdade, é resposta patológica completa. Isso é importante a gente saber porque, sem dúvida, o exame macroscópico e microscópico detalhado continua sendo o gold standard para avaliação da resposta patológica completa desses pacientes que são submetidos à quimioterapia. Eu gostaria de frisar esse ponto que eu julgo de extrema importância e é uma mensagem importante nessa aula. É justamente que um laudo mais completo, um laudo preciso, é um trabalho conjunto, é um esforço conjunto que envolve radiologista, mastologista e patologista. Nessa minha aula, eu vou fazer uma abordagem de tópicos importantes que devem ser mencionados ou encaminhados para o patologista antes da macroscopia. Vou falar um pouco dos aspectos macroscópicos e microscópicos na elaboração do laudo histopatológico. Então, veja bem, eu coloquei aqui, antes da macroscopia, a bola com você. Na verdade, não é que o patologista não vá atrás de dados importantes que ele necessite, mas é que é fundamental que após a cirurgia, você, ao encaminhar a peça, você abasteça o patologista de informações. Se o laudo não é do serviço que você está encaminhando a peça, encaminhe uma cópia do laudo, ou, no mínimo, forneça várias informações na sua requisição de exame patológico, informando o tipo histológico, o grau, o status de biomarcadores pré-tratamento. É importante que a gente tenha também informações de radiologia, né, do que aconteceu pré-tratamento, o tamanho do tumor, como nós veremos lá na macroscopia, pode ditar o quanto de fragmentos o patologista vai ter que representar. A localização do tumor pré-tratamento, né, identificando a distância do mamilo, então você desenhando lá um reloginho e mostrando para a gente se tem clipe, se tem calcificação. Veja que são informações, às vezes, que pode passar desapercebido, mas que podem orientar muito o patologista. Por exemplo, a informação de que havia na área tumoral pré-tratamento calcificações, num caso de resposta patológica completa, pode ser fundamental para o patologista localizar o leito tumoral. E você deve falar também, mencionar os linfonodos, né? Como é que estavam esses linfonodos? Número, tamanho do maior linfonodo, se teve PAF, resultado, e também as alterações pós-tratamento, né? Falar do tamanho do leito tumoral, qual a relação do leito tumoral com o clipe e também dos linfonodos. Vejam que as alterações macroscópicas são bem variadas. Desde casos em que a gente não vai ver nada macroscopicamente, a gente aqui precisa até informar que às vezes recebemos esses casos e na macroscopia não conseguimos identificar absolutamente nada. Né? Não há tumor visível macroscópico. Então, vejam bem, para efeito de exame intraoperatório, a representação de margens nesse caso é aleatória. Né? É aleatória, porque o patologista não tem como representar
no exame intraoperatório toda a margem para fornecer essa informação de margem livre ou comprometida. Então, a maioria desses casos realmente deve-se aguardar parafina para a definitiva conclusão. Aqui na letra B, por exemplo, você vê a faixa, né, de fibrose, mas a gente não identifica a lesão tumoral macroscópica. Aqui na letra A, essa áreazinha mais escura pode ser uma pista para o patologista, que é uma área de hemorragia de uma biópsia da core biopsy. Então, aqui pode orientar o patologista que ele está ali na área de leito tumoral. Aqui na letra C, a letra E, casos em que não houve resposta completa, a gente identifica o tumor. Até aqui na letra E a gente vê um tumor que praticamente não respondeu. Veja que a forma que o patologista vai seguir essa peça macroscopicamente depende de informações que ele recebeu. Então, é um trabalho conjunto. Mas aqui, basicamente, se o patologista está com uma peça em que tem carcinoma residual, ele deve cortar finamente essa peça e ver a face que tem a maior representatividade dessa lesão. Ele vai mapear exatamente, identificando cada lâmina em correspondência à área dessa lesão. E, no caso, ele vai seguir a face cortada com a maior representatividade do tumor, seguir toda essa área. Nos casos de grandes tumores, recomenda que o patologista tire em torno de 5 fragmentos por cada face recortada com representatividade tumoral. Agora, nos casos em que o patologista não identifica macroscopicamente o tumor não é visível, aí veja bem, uma das orientações de segmento macroscópico é que, na verdade, a gente tem a informação do tamanho do tumor prévio ao tratamento. E aí a gente pode seguir, por exemplo, um bloco por centímetro, né, do tamanho pré-tratamento. É recomendação do FDA. Nesses casos, é muito importante o patologista fazer um mapeamento, né, de toda essa peça, exatamente identificando cada lâmina, o que corresponde à área da peça, para que ele possa, ao fazer análise microscópica, montar mentalmente o que ele viu lá na macroscopia. Isso pode ajudar na medição, no tamanho, enfim, em vários informes que vão estar presentes lá na microscopia. Quanto ao linfonodo, deve ser cortado finamente, né? E nos casos em que não tem lesão macroscópica, a gente deve seguir todo o linfonodo. Vamos agora partir para a microscopia. Algumas coisas que você espera ver no laudo histopatológico e vamos ter algum comentário de como nós elaboramos isso. Primeiro tipo de carcinoma residual. Como eu falei, isso deve ser informado previamente para o patologista, né? Porque aqui tem algumas pegadinhas, que as alterações pós-quimioterapia pode dar uma aparência para o patologista, por exemplo, de células mais isoladas, lembrando, por exemplo, um carcinoma lobular, que pode levar o patologista erroneamente a fazer um diagnóstico de um carcinoma lobular, mas não era carcinoma lobular. Ou então células isoladas ficarem muito parecidas com estiócitos e, às vezes, até passar desapercebido o diagnóstico de um carcinoma residual. Nesses casos, é importante a utilização do exame imunohistoquímico para caracterizar a natureza dessas células, né? O tipo de célula. E aí a gente faz marcadores epiteliais, que aí caracteriza a natureza epitelial dessa célula e não estiocitária. O grau praticamente não altera. Normalmente, a gente tem como que um balanço. Pós-quimioterapia, a gente tem um aumento de atipia, mas tem uma diminuição do número de mitose. Então, normalmente, esse grau não vai alterar. Mas é sempre bom o patologista ter a informação desse grau prévio e, existindo alteração, que o patologista correlacione com a amostra anterior. A dimensão que deve ser mencionada no laudo, ela vai variar de acordo com a JCC ou RCB. Porque no AJCC, a recomendação é que a gente faça a medida do maior foco contíguo. Por exemplo, nessa foto aqui, vocês veem que tudo que está de pretinho aqui é tumor. Mas aqui há um foco maior. Então, para o AJCC, essa é a medida, aqui de azul. Entretanto, para o RCB, ele considera desde aqui esse ponto até este aqui que tem tumor, incluindo essas áreas não tumorais aqui de fibrose do estômago. Então, veja que há diferenças na medição.
do AJCC para o RCB. Da mesma forma com relação aos linfonodos. A celularidade do tumor, que deve ser mencionada no laudo, a gente tem parâmetros que a gente pode utilizar, né? Por exemplo, aqui foi tirado do site do MD Anderson, que existe essas figurinhas que ajudam bastante o patologista a fazer a análise comparativa e dar o percentual a celularidade, né, tumoral. E aqui inclui in situ e invasivo. Vejam que um outro item importante também é a gente dar o percentual de câncer dentro do leito tumoral que representa carcinoma in situ. Vejam aqui como a gente faz. Aqui está um corte do leito tumoral. Vejam que aqui, só desse corte nós tiramos 5 lâminas. E aqui a gente numera, então eu estou sabendo exatamente pela identificação o que representa na peça. Posso montar esse quebra-cabeça na análise microscópica. E de cada lâmina dessa a gente vai dar um percentual de tumor. E no final eu vou mencionar qual o percentual geral de carcinoma in situ, por exemplo, nesse corte analisado, né? O significado de carcinoma ductal in situ pós-tratamento ainda é controverso, né? Tem vários trabalhos que mostram que, na verdade, esse aqui do MD Anderson mostra que, na verdade, não aumenta risco de recaída à distância futura, né? E para o FDA, a presença do carcinoma ductal in situ não altera você considerar como resposta patológica completa, né? Por FDA, a resposta patológica completa ou é T0 ou TIS. Com relação à invasão linfovascular, relacionada a pior prognóstico, em raros casos, a gente pode ter apenas a presença de êmbolos neoplásticos dentro desses linfáticos. É o que a gente chama de carcinoma puro intralinfático. Mas esse é um diagnóstico de exclusão que deve ser feito após uma ampla amostragem para excluir a possibilidade de um foco invasivo estromal. Na verdade, isso deve ser mencionado no laudo. Isso não é considerado, né? Ou seja, exclui a possibilidade de uma resposta patológica completa e também da realização do RCB, mas ainda para o AJCC continua como T0. A avaliação de imagens, como eu falei, é um desafio para o patologista quando ele não vê a lesão, né? Nós já tecemos comentário a respeito disso. E o significado do leito tumoral na margem é incerto, mas deve ser mencionado no laudo. Nós podemos ver várias alterações, né, morfológicas pós-tratamentos, como eu já citei, né, quando falei do grau. Na verdade, a gente tem mais atipias, a gente tem células com citoplasma amplo, abundante, vacuolizado, que pode até mimetizar estiose quando estão isoladas, e que às vezes a gente até precisa da imunistoquímica para caracterizar essa célula. Por fim, os biomarcadores, que não há consenso, na verdade, em retestar receptores hormonais HER2 pós-QT. Normalmente não altera, mas algum trabalho mostra que a gente pode ter alteração de receptor de estrógeno em 13% a 18%, mais do receptor de progesterona e de HER2 em torno de 6% a 9%. E essas alterações muitas vezes estão relacionadas ao tipo de tratamento utilizado. Qual é a orientação do Colégio Americano de Patologia? É retestar os marcadores negativos pré-tratamento. É muito importante a atenção na avaliação do linfonodo pós-QT. Pois, pacientes com resposta patológica completa no linfonodo pós-tratamento têm um excelente prognóstico, mesmo se há doença residual na mama. Isso é um dado muito importante. E se há doença residual no linfonodo, essa paciente vai ter um pior prognóstico, mesmo que a resposta na mama tenha sido completa. Olha só a importância de uma análise criteriosa desse linfonodo. Do ponto de vista da presença de células tumorais isoladas, isso exclui a possibilidade de uma resposta patológica completa, mas ainda é considerado N0 no AJCC. Mas por quê? Porque mais provavelmente essas células tumorais isoladas eram, na verdade, antes macro ou micrometástases. Então, do ponto de vista de análise microscópica, isso deve estar no laudo, a gente deve dizer o tipo de linfonodos examinados, sentinela e não sentinela, o número de linfonodos identificados envolvidos pelo carcinoma, e a dimensão, como eu falei, que aqui varia a JCC ou RCB, porque o AJCC vai considerar o maior foco e o RCB vai considerar
a área contida, incluindo a fibrose. A presença de extensão extranodal e também mencionar no laudo o número de linfonodos com efeito pós-tratamento. Alterações morfológicas indicativas de efeito pós-tratamento. Isso deve ser mencionado no laudo. Aqui, apenas para finalizar, são os dois sistemas mais utilizados de classificação de doença residual, a JCC e o RCB. Eles têm algumas diferenças, né, que nós já citamos durante a nossa apresentação, e que também devem ser mencionados, ou seja, toda a construção microscópica que eu citei, a elaboração desses pontos microscópicos que devem ser mencionados nos laudos, justamente culminam para que você faça a utilização desses dois sistemas, né? Então, eu finalizo por aqui, espero que possa ter contribuído de alguma forma para o melhor entendimento e deixando aqui a mensagem de que, na verdade, o resultado final, com maior sucesso, depende de um trabalho conjunto. Até o próximo vídeo.